Atendimento pré-hospitalar, parte 2. Queimaduras. Aí eu pergunto a você, quem nunca se queimou? Né? Você está respondendo aí para você mesmo. Será que você já se queimou alguma vez? Já se queimou alguma vez, Graciane? Com certeza. Já, né? Já. Então, a queimadura é algo muito incômodo, apesar de ser uma coisa muito corriqueira de acontecer em casa, né? No dia a dia, no trabalho, há problemas, mas quando eu trato de problemas ocupacionais ligados ao trabalho, a queimadura, ela traz muitos problemas, tá? Porque eu vou direcionar a queimadura para ácidos, para produtos químicos, para superfícies superaquecidas. Então, a queimadura, ela vai trazer muitos problemas, tá? Muitas sequelas e até óbito, dependendo do tipo de queimadura. Tá certo? A pessoa, uma queimadura mata, dependendo do tipo de queimadura, e o que lhe queimou, com certeza pode levar a óbito. Porque a queimadura, ela existe alguns agravantes. Existem 3 prioridades para o socorrista quando vai socorrer uma vítima de queimadura. Primeiro, tá certo? Primeiro, é evitar o estado de choque, aliviar a dor e evitar a infecção. O grande agravante das queimaduras é o grande risco de infecção, certo? Então, queimadura é algo muito corriqueiro, você vai se deparar, pode se deparar dia a dia, dependendo do tipo de empresa que você for trabalhar. Vamos dar um exemplo, se você for trabalhar numa empresa de cozinha industrial, tá? Uma empresa que fornece alimentação, com certeza você vai ter queimaduras quase todo dia, se brincar. Tá certo? O pessoal que vai pegar em panela quente, tal, cabe ao técnico em segurança do trabalho criar formas, criar meios para que essas queimaduras diminuam, para que essas queimaduras possam entrar dentro de um padrão aceitável, certo? Porque é um risco presente, lá você vai ter material superaquecido, fogo, entre outras coisas, e é um risco presente. Então, cabe ao técnico criar meios para que essas queimaduras entrem numa taxa aceitável, ok? Então, classificação quanto ao grau da queimadura. Vamos lá para o slide. As queimaduras são, o que eu posso definir elas? Elas são lesões, tá, nos tecidos adjacentes causados por substâncias químicas, por líquidos quentes, por radiações ou emanações ionizantes, também por superfícies aquecidas. Então, o nosso tecido, ele tem algumas divisões, né? Eu tenho a epiderme, a derme, a hipoderme, a tela subcutânea, a face muscular e o osso, tá certo? Então, essas camadas é que vão definir o grau da queimadura, tá certo? Essas camadas da minha pele é que vão definir o grau da queimadura. Então, a queimadura, ela se classifica dependendo do grau, tá? Como é que eu classifico as queimaduras? O primeiro grau, tá? Ela é de primeiro grau quando ela é superficial. A grande característica dessa queimadura é vermelhidão, é dor, tá certo? Pontos doloridos ao toque. Um grande exemplo disso, você aí da Etebrax, tá? Dos polos aí, vamos supor, algum polo desse resolve se reunir para fazer uma confraternização de final de ano numa praia. Se encontram cedinho, passam no ponto de encontro, pegam um ônibus, vão para a praia, certo? Chega lá, compra aí uns 5 ou 6 galetos do fumaceiro, como diz a história, compra cerveja, compra guaraná e vai-se embora para a praia. Começa a festa, né? O pessoal sem proteção solar, para cima e para baixo, e no final da tarde, vocês ainda vão brincar de bife à milanesa. Sabe o que é bife à milanesa? Toma banho de mar, vai lá na areia, rola para um lado, rola para o outro. Né? Então, isso aí no final da tarde você vai estar o quê? Totalmente, tá? Totalmente queimado. A sua parte superficial, a sua epiderme vai estar totalmente queimada, com pontos doloridos. E isso aí eu classifico como queimadura de primeiro grau. Quando eu falei em bife à milanesa aqui, Billy começou a rir. Isso é sinal que ele já brincou muito na praia, né? Então, a queimadura de primeiro grau é justamente aquela queimadura superficial, tá certo? Na camada superficial, na epiderme. Queria voltar aqui para o slide. Segundo grau é quando o tecido se queima parcialmente, algumas camadas, a epiderme é totalmente destruída, tá? Aí começa a se destruir a derme. Aí o que é que vai caracterizar a chegada do segundo grau? O surgimento, o aparecimento de bolhas, que eu chamo tecnicamente de flictemas, tá? Flictemas
são as bolhas produzidas pelas queimaduras. Então, o segundo grau, a grande característica da queimadura de segundo grau é a presença de bolhas, porque já começou, tá, a adentrar nos tecidos subjacentes, não só o tecido superficial, já foi a epiderme, já foi parte da derme destruída, então começa a atingir certa parte, formando as bolhas, e essas bolhas vão produzir água, né, aquele líquidozinho, e já começa a ocorrer perda de líquido. E o terceiro grau é justamente quando atinge na maioria dos tecidos. Dizem, né, eu nunca me queimei, mas as pessoas que já se queimaram, que a queimadura de terceiro grau, você não sente mais dor, porque já passou a tela subcutânea, né, já passou a face muscular onde tem a rede neuronal e você perde totalmente a sensibilidade, certo? Então, as queimaduras elas se classificam em 3 graus, primeiro, segundo e terceiro grau. E aí, 2 bonequinhos bonitinhos, como é que eu faço para medir ou ter uma ideia da extensão da queimadura, da área queimada, tá? Existe uma regra chamada regra dos 9, que eu vou ensinar a você já já. Agora eu vou passar para as perguntas, tá? Alguma pergunta, Graciane? Temos sim do Paulo Carpina. O Cleiton está querendo saber se a queimadura de segundo grau é quando forma bolha e está pedindo para explicar novamente sobre os graus dela. Ok. Pedro, né? Cleiton, né? Cleiton, veja só. O primeiro grau ela é superficial, aquela vermelhidão. Bota o slide aí, para eu adiantar. Já que Cleiton perguntou, vamos adiantar. Que tal o primeiro grau, Cleiton? Isso lembra alguma coisa? Aquele dia que você foi para a praia, né? Eu não sei se você é moreno, é branco, mas aquele dia que nós vamos para a praia e esquecemos de passar a proteção solar. Fica mais ou menos dessa forma, tá? Você vê aqui o degradê, né? Parte branca, onde estava protegida, e a parte queimada. Então essa queimadura é queimadura de primeiro grau. Ela queima superficialmente o tecido superficial, tá? Queima o tecido superficial e vai ter pontos doloridos, certo? Com certeza incomoda muito. É aquela queimadura que você passa o dia todo no sol e no final do dia você vai flexionar as costas, né? E vai sentir aquele incômodo. A queimadura de segundo grau, aí você já vê aí, ela pode ser a mesma queimadura que você teve no sol, só que evoluindo para os tecidos subjacentes. Geralmente pega a epiderme e vai formando essas bolhas, certo? Então essas bolhazinhas aí é que caracteriza o segundo grau. Então você falou certo. A bolha é uma lesão característica da queimadura de segundo grau, ok? Então a de terceiro grau já vai para os tecidos adentrando, né, no tecido. Ela vai a derme, a epiderme, a hipoderme, a face muscular, muitas vezes atinge até o osso, tá certo? Essa foto aí tá bem light, tá muito light. Eu tenho uma foto bem mais pesada para mostrar, mas como eu sei que aí tem pessoas sensíveis, né, então eu maneirei um pouquinho nas fotos. E o pessoal aqui do estúdio já reclamou das fotos, né? Mas rapaz, que coisa feia, não. Mas nós temos que mostrar, porque você como trabalhador, você como técnico em segurança do trabalho, você pode pegar situação como essa, né? Não é que, professor, eu não estou fazendo enfermagem não, mas vai aparecer lesão na sua frente e você vai ter que socorrer, tá? Então essa daí é terceiro grau, que geralmente adentra todos os tecidos, podendo chegar até o osso. E esse tipo de lesão, quando passa a tela neuronal, quando passa a tela subcutânea, né, que é a face muscular, aonde ficam as redes de neurônios, geralmente não se sente mais dor. A punctura, se você pegar uma agulhinha, for furar, você não sente mais dor, certo? Ok, Cleiton? Tá respondida a pergunta? Tranquilo. Mais alguma? Temos sim do Polipojuca. O Osman está querendo saber como é que se qualifica os tipos de queimadura pelo tipo ou quantidade do corpo que ela atingiu. Isso aí, Osman. Exatamente quando começaram as perguntas é que eu ia explicar. Existe a regra dos 9, tá certo? Isso aí o pessoal médico e o pessoal de enfermagem tem uma técnicazinha para ver o percentual de área queimada, tá certo? A gente não vai dizer a quantidade terceiro, segundo tal, a gente vai dizer o percentual, a extensão de área queimada, tá certo? Fora essa pergunta de Osman, mais alguma? Não temos. Não. Então, continuando a pergunta de Osman e continuando a aula, seguindo aí pro slide, manda ver, Billy.